Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo de venda de uma empresa. Como identificar se é o momento certo e, se for essa a decisão, o que deve ser feito também. Para isso, nós vamos conversar com um grande experiente no assunto, que tem um aprendizado num processo de venda de empresas do setor de saúde. Ele é um empresário, é um executivo, o doutor, eu diria, Ronald Lorenzíades, sócio-diretor da Biocare Spáquia. Tomei a liberdade de chamá-lo de doutor pela deferência a todo o seu currículo, premiação que você tem também. E a gente vai sugar muito hoje aqui da sua experiência, do seu conhecimento, para trazer informação também para micro e pequenos empreendedores, que serve de referência sempre como uma boa história e muita qualificação. E aí a gente leva muito mais conhecimento, compartilha também. Ronald, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, Sebastião, um prazer estar aqui. Espero poder contribuir bastante com você e com os telespectadores. Com certeza, vai contribuir sim. Bom, e eu queria, antes da gente entrar na conversa, a proposta aqui na abertura do programa, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, para que as pessoas conheçam um pouco mais também e do trabalho que você desenvolve hoje na Biocare Spáquia. Perfeito. Eu venho na área de negócios, minha formação inteira é no setor de negócios. Eu sou formado em administração, tenho pós em marketing, mestrado em gestão aqui pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu entrei no setor da saúde, eu diria que um pouco por acaso. Em dado momento na minha vida executiva, eu fui contratado para ser diretor de vendas e marketing de um grupo segurador francês bastante conhecido, bastante grande mundialmente, mas não tanto no Brasil, chamado AXA. É um grupo que disputa a liderança global no ramo de seguros. E nós tínhamos lá um braço, uma divisão de assistências emergenciais, onde nós éramos o braço internacional de operadoras de saúde, das grandes operadoras de saúde do Brasil. Bradesco, Amil, várias Unimedes e assim por diante. Esse foi o meu ingresso no setor da saúde, pelo braço, eu diria, das operadoras, né? Cuidando do avanço internacional dessas operadoras. Então, quando um paciente tinha um problema de saúde fora do Brasil, era a nossa rede, a nossa cobertura que atendia os pacientes dessas operadoras locais. Em paralelo a isso, nós tínhamos um negócio de família, onde nós representávamos algumas empresas aqui no Brasil. Eu acabei, em dado momento, por uma situação de saúde do meu pai, ingressando no negócio da família para poder ajudar um pouco as coisas naquele momento de saúde do meu pai, e acabei ficando como tantas histórias, né? Fiquei na companhia durante um bom período. A gente fez um processo de transformação bastante grande, de posicionamento do negócio, passando a implantar multinacionais do setor de saúde aqui no Brasil, cuidando dessas companhias como se a gente fosse extensão delas aqui no país. E de lá para cá a gente fez muita coisa interessante. Uhum. Bom, você fez referência ao seu pai, eu vou aqui me dar a liberdade de perguntar um pouco mais pelo lado pessoal também. Você tem o sobrenome Lorenzíades, que é um sobrenome de origem grega, né? Me conte um pouquinho dessa trajetória. Seu pai também, então, era um grande empreendedor? Como é que é? A minha família toda é de empreendedores, né? Começou com o meu avô. O meu avô veio para o Brasil fugindo da Revolução do Nasser, no Egito, de origem grega. E aqui ele começou a vida absolutamente do nada mesmo. E meu pai chegou aqui também novo, ele tinha 8 anos de idade, e a gente sempre teve essa veia empreendedora, né? Desde que eu me conheço por gente, sempre isso aconteceu na nossa família. E uma história super bacana, uma história de imigrantes que vieram para o Brasil e construíram sua vida aqui e foram bem-sucedidos na vida. Uma história muito, muito bacana. Começamos do nada, crescemos, eu diria que razoavelmente bastante, né, pelo nosso setor, a ponto de mais adiante a gente ser comprado por um grupo alemão, e fizemos todo o processo de transição das companhias. Pois é, eu quero conhecer um pouco mais desse processo aí. Como é que se deu esse processo? Que estratégias ou que experiência também você tira desse processo? Como é que foi?
Atualmente, o nosso processo de inovação está mais associado à saúde digital, mas no passado a gente falava muito de novidades e novos conceitos, muitas vezes. Então, nesse período, a gente praticamente, se você pensar, qualquer hospital, qualquer laboratório que passa na sua cabeça, todos eles, Brasil afora, tem alguma coisa que foi implantado por nós. Algum tipo de solução, algum tipo de produto, algum tipo de protocolo que foi desenvolvido e interferido, de certa forma, através desse nosso processo comercial. Isso acabou ocasionando a atenção de algumas multinacionais que nós representávamos aqui, e a ponto de uma delas, naquele movimento que a gente teve aí há mais ou menos pela 2010, por aí, a gente teve muito movimento de companhias estrangeiras querendo vir para o Brasil, né? Comprando operações locais. E, naturalmente, a gente era um target de aquisição para essas companhias. Um dos nossos parceiros mais antigos, o grupo alemão Hartmann, que é o grupo de saúde mais antigo vivo hoje no mundo, eles têm mais de 205 anos de atuação no mercado, acabou fazendo uma proposta de compra da nossa companhia. E aí eu fiz o processo de integração das duas empresas, como CEO deles aqui no Brasil. Foi um processo muito bacana, uma experiência espetacular, difícil por hora, mas um aprendizado único. Mas qual foi o critério que vocês colocaram em evidência, ou mais importante, para fazer esse processo, para fazer essa transição, eu não sei se posso chamar de fusão exatamente, mas como é que vocês entenderam que era importante fazer esse negócio? A gente teve algumas situações ali, né, Sebastião? Naquele momento, a gente teve uma avalanche de multinacionais que optaram por vir diretamente para o Brasil, e, logicamente, existia uma ameaça para nós, nesse sentido, de que a gente precisava fortalecer a nossa operação a partir de um parceiro global de fato, né, que tivesse força de capital, tivesse a possibilidade de nos dar uma envergadura maior. Então eu diria para você que foi um misto de ameaça, porque se a gente não fizesse esse movimento, a gente talvez fosse engolido por outros concorrentes que atuavam nesse setor, e ao mesmo tempo como uma oportunidade da gente poder expandir. Foi um processo de fusão seguido de uma aquisição integral, e que a gente acabou embarcando dentro disso. Mas, de novo, né, nossa veia empreendedora ela segue sempre ali, firme, né? Não era a ideia a gente continuar o nosso grupo como executivos. Fizemos a transição, fizemos a lição de casa que tinha que ser feito de uma forma muito bem estruturada, e assim que foi possível, a gente voltou a empreender. Pois bom, a gente está falando de um macro negócio, eu diria, né? Mas, ao mesmo tempo, você contando assim, eu fico imaginando esse processo talvez para outros segmentos e talvez não tão grandes, né? A questão financeira é um ativo forte aí numa hora de um negócio desse. Você colocou outras questões aí na sua experiência, na empresa da família, mas que elementos são imprescindíveis na hora de se pensar numa negociação, quando surge a oportunidade de uma negociação? É necessariamente um investimento, não? Eu acho que eu vou dar dois olhares aqui, né? Do ponto de vista estratégico, enquanto uma empresa que atua no setor da saúde. O setor da saúde, Sebastião, ele via de regra, é um setor de operações de médio e longo prazo. Então, sempre que você pensa em introduzir um produto novo, em seguir nesse ramo, você inevitavelmente tem que ter um caixa suficiente para fazer frente ao tempo necessário para que efetivamente a operação comece a rodar. Pensa que a gente está falando de um mercado regulado, muitas vezes os produtos, para serem registrados, e a partir de um registro de um produto é que ele pode efetivamente estar disponível e ser comercializado. Por hora, os produtos levam alguma coisa entre 8 meses e 12 meses. Produtos para a saúde, se forem produtos de uma categoria mais alta, invasiva, de maior risco, podem durar de 3 a 4 anos. Medicamentos, alguns deles chegam a levar 5 anos para ser um registro. Então,
parte fundamental desse processo é que a companhia tenha uma geração de caixa suficiente para aguentar justamente esse tranco até que os produtos comecem a se desenvolver. Então, existe aí uma veia importante de curadoria e uma boa interpretação dos produtos que você vai lançar. Obviamente, ninguém é infalível, então o segredo é você acertar mais do que errar, mas ter caixa suficiente para poder ter o tempo necessário para que a curva de geração de caixa desses novos lançamentos seja suficiente para bancar a operação. Então, a gente tinha uma operação que ela sempre foi extremamente rentável, mas que para a gente buscar voos maiores e alcançar objetivos maiores, seria necessário a ingressão de caixa de capital no negócio. Uhum. E quando surgiu a oportunidade de uma multinacional entrar no negócio e nos comprar, a gente entendeu que fazia todo sentido. Ótimo. Não, quero entender um pouco mais, Ronald, desse momento, dessa percepção de que é preciso, para avançar, ter talvez um reforço ou, além do reforço, que outros fatores podem também nos dar essa ideia, ter alguns sintomas, puxando aí um termo muito usado na saúde, para entender que talvez o negócio precise mudar. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, e aí no próximo bloco quero falar sobre isso e também sobre tecnologia, né? Saúde talvez seja um dos segmentos em que mais use da tecnologia, como ela pode beneficiar também nos negócios, né? Falar aí de tecnologia disruptiva. Você vai me contar um pouquinho mais também sobre o conceito desse termo. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, rumo certo segue aí daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, e assim convido você também para continuar com a gente aqui. Nós voltamos no instante. Seguimos com o Rumo Certo, estamos de volta, seja de novo muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre o processo de venda de uma empresa. Como identificar esse processo? E uma vez identificado, o que deve ser feito então? Continuamos nessa conversa comigo, Ronald Lorenzíades, que é sócio-diretor da Biocare Sparkia. Fala com a gente lá de São Paulo. Ronald, seguimos na conversa e a gente fez uma provocação aí no bloco anterior de continuar evoluindo nessa questão do momento. Qual é o momento que uma empresa pode começar a perceber que é preciso talvez um aporte financeiro ou algum outro fator que para crescer ou para se manter pelo menos é preciso buscar talvez parcerias. Tem alguns sintomas no mercado saindo também, não sei se a sua experiência é grande na saúde, mas enquanto ao mesmo tempo executivo, empresário, você teria alguma dica nesse sentido, quase que orientação, que vale também para outros segmentos? Acho que o negócio, Sebastião, é você não dormir no ponto, né? A verdade é que o mercado ele é a cada dia mais competitivo. Essas tecnologias, o processo de implantação tecnológica no mundo tem tornado mudanças muito rápidas, né? A gente tem visto casos e casos aí, mundo afora, de negócios que eram extremamente prósperos e de uma hora para outra praticamente morrem porque surgiu alguma tecnologia nova. Então, eu acho que essa coisa de você não deixar de estar atento ao que está acontecendo no teu entorno e estar o tempo inteiro ligado, não ter soberba, reconhecer a necessidade da humildade, por mais sucesso que você tenha, eu acho que ele é fundamental para fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. E mais do que isso, acho que a dedicação, o empenho, o esforço para poder seguir nisso. A gente vê muitas vezes empresas ou às vezes empreendedores que assumem um platô e isso faz com que muitas vezes eles acabem se afrouxando e relaxando um pouco, e esse relaxamento às vezes é crucial e é fatal para um negócio.
Então, eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ter o tempo inteiro. Eu sempre converso muito com a nossa equipe a respeito disso. Humildade em primeiro lugar e atenção sempre. E ficar atento aos sinais, né? Como é que está a concorrência avançando, essa minha linha de negócio está se comoditizando, todo negócio tem uma tendência a se comoditizar, né? Salvo alguns business específicos de muito capital intensivo, etc. Mas fora isso, existe uma tendência natural à comoditização de quase tudo, né? E para que você consiga ter sucesso nessa hora, onde mais e mais concorrentes atuam, onde as margens tendem a ficar mais exprimidas, você tem que ter escala e capacidade de crescimento. Então, se você, enquanto empresário, percebe que talvez você não vá ter essa possibilidade, um caminho natural é você procurar as parcerias ou até se antecipar a isso e procurar parcerias para que você se distancie, se diferencie nesse sentido e crie força, crie musculatura para poder avançar e se desenvolver, acho que no teu mercado. Acho que esse é um bom sinal. Não, mas é muito curioso, né? Talvez no melhor momento, parece contraditório, e aí você abre para trazer a parceria, né? E por outro lado, sem querer fazer comparação, mas dá para fazer, é quase que um casamento depois também, né, Ronald? Tem que ter muita cedência, muito equilíbrio. Qual é a máxima também da eficiência no negócio depois? Uma vez decidido pelo negócio, né, pela fusão que seja, pelo modelo de negócio que seja, mas a manutenção disso, a perenidade desse processo também, como ela se dá depois, Ronald? Esse é um baita desafio, né? Empresas que são adquiridas, se você fizer uma pesquisa aí, eu arrisco a dizer que talvez alguma coisa superior a 80% das companhias que passam por um processo, os fundadores, os empreendedores tendem a não ficar, porque são processos diferentes, são obrigações diferentes e que muitas vezes isso para um empreendedor é um pouco difícil. Eu tive a sorte pelo fato de a minha origem ser uma origem executiva, então eu fui preparado, apesar da minha família ser uma família toda de empreendedores, eu comecei a minha carreira com a família, depois eu segui muitos anos como executivo. Então a minha vida corporativa acabou me ensinando e me preparando talvez para esse processo de transição que nós fizemos. Então, particularmente no meu caso, foi um processo muito tranquilo, apesar das dificuldades naturais que, obviamente, uma multinacional tende a se impor nesse processo. No momento ela se propõe a seguir o que está dando certo, mas inevitavelmente no momento seguinte, pela própria estrutura de companhias muito grandes, isso passa a ser muito difícil. Você tem que se adaptar à realidade dessa nova estrutura. São raros os casos onde essas estruturas maiores permitem que uma operação menor tenha a sua própria vida. Esse tem sido um aprendizado recente. Você tem visto mais recentemente a compra de startups por companhias grandes que estão deixando de incorporar as startups dentro das suas estruturas, porque é praticamente inviável ou impossível uma startup ter a velocidade que ela precisa ter dentro de uma estrutura corporativa muito robusta e muito pesada. Então, essas são as dores que a gente acabou passando nesse processo, mas eu diria que foram dores muito mais, eu diria que de implantação do que dores de relação pessoal com o grupo e assim por diante. Mas é um tema sensível, isso é um tema muito difícil para a grande maioria dos empreendedores. Eu conheço vários que passaram por situações parecidas com a minha, e eu sou um dos casos raros onde a gente se manteve numa boa relação até hoje. Para você ter ideia, a gente ainda mantém boas relações com a companhia com o Grupo Hartmann da Alemanha. Pois é, agora o setor da saúde tem algumas particularidades quando a gente fala de negócios nesse sentido, não é, Ronald? A gente tem a sensação, com pouco conhecimento, mas que existem muitas fusões, existem muitos negócios juntos. Tem características para alguns segmentos que são
mais favoráveis, talvez? A tecnologia também tem influência nesses processos? Como é que acontece? Eu separaria em dois grandes grupos, Sebastião. Acho que você tem um grupo da grande saúde, que é o grupo de linhas de negócio que são mais, eu diria que são mais antigas, que já assumiram a sua posição de mercado, né? São produtos mais comoditizados, e aqui o que impera é a capacidade de escala. Então, eu diria que esse é um tipo de negócio que exige muita escala, existe muita ramificação operacional, distribuição em larga escala, etc. Margens geralmente pequenas. De repente, na saúde, margens pequenas podem não ser tão pequenas assim em comparação com alguns outros segmentos, mas inevitavelmente margens menores. E aí você tem um segundo grupo de negócios na saúde, que são os negócios voltados a novas tecnologias, as inovações e produtos que ainda não atingiram um platô. Nesse caso, entra aquilo que eu comentei antes, a necessidade de ter caixa para você poder chegar a um ponto de geração de receitas e rentabilidade, ele é importante. Geralmente, esse é um segmento onde as margens são maiores, mas existe eu diria, um pedágio na capacidade de implantação, porque quando você fala em saúde, você está falando, via de regra, de vidas. E naturalmente, quando você traz algo novo para um setor que é tão tradicionalista, existe todo um processo de convencimento, de validações científicas, validação econômica, que você tem que passar por tudo isso. Então, esse já é um processo um pouco mais, eu não diria mais complexo, mas um processo um pouco mais moroso, que exige um esforço grande. Então, eu quebro a área da saúde um pouco nesses dois setores, nessas duas frentes, porque aí os negócios são ligeiramente diferentes, Sebastião. Ótimo. A gente está indo para o final da conversa, mas a gente tinha proposto falar um pouquinho sobre tecnologia também, o quanto a saúde hoje depende, e é uma boa dependência, eu diria, dos avanços tecnológicos, né? Tem aí agora a inteligência artificial também. Queria que você me falasse um pouquinho da importância também para os negócios, né, de enxergar a tecnologia como uma aliada forte, e vocês usam bastante, eu imagino, aí na Biocare Spark, né, desta ferramenta. Me fale um pouquinho, e até conceituando o que você tinha proposto trazer para a gente aqui sobre tecnologias disruptivas. O que são? Bom, tecnologias disruptivas são todas aquelas que, em dado momento, transformam o setor, transformam a vida de uma escala muito alta. Quase tudo que a gente vê ao nosso redor, em algum momento, foi uma tecnologia disruptiva. O plástico que a gente usa foi uma tecnologia disruptiva. A luz elétrica foi uma tecnologia disruptiva. Os carros foram na mesma linha, né? Então, quando a gente fala de tecnologias disruptivas, a gente está falando de algo que, de fato, vai ter uma grande transformação. Esse é hoje o nosso cerne da nossa companhia. A gente hoje captura tecnologias de saúde que tenham um potencial gigantesco de resolver problemas enormes do setor, e valida isso através de um processo de curadoria capaz de fazer essa transformação. No setor da saúde, tecnologias vem se desenvolvendo a cada dia, então, para quem gosta disso, é um prato cheio, e eu propriamente adoro isso. Você não tem um dia você não tem alguma coisa nova aparecendo que é realmente surpreendente. O trabalho em si, eu diria que passa muito por essa validação e essa curadoria, capaz de que você consiga fazer uma interpretação e identificação do que está acontecendo no mundo afora, para poder implantar isso no nosso mercado local. Muito bem. E aí contribuir com esse processo. Ótimo. Não, ótimo. A nossa conversa iria longe aqui, se deixar, né? Tem muito assunto. Eu sei que você tem muito conhecimento também para compartilhar com a gente aqui, mas quem sabe num segundo momento. Por hoje eu quero agradecer muito Ronald Lorenzíades, sócio-diretor da Biocare Spark, pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo. Foi um prazer conversar com você.
Muito obrigado. Prazer foi meu, muito obrigado, Sebastião. Fico à disposição. Muito bem. Muito obrigado a você de casa também que acompanhou o Rumo Certo hoje aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.